nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores e das vereadoras, declaro aberta a segunda sessão ordinária para o ano de 2024. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários desta casa e público que está assistindo esta sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da primeira sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. Primeira sessão ordinária.
Aos 8 dias do mês de janeiro do ano de 2024, realizou-se com início às 19 horas e 7 minutos no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a primeira sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Hentz e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, não havendo ata anterior a ser lida, procedeu-se à leitura das correspondências recebidas, bem como foram abertos os prazos regimentais para comunicações individuais. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foi apreciada a moção de pesar sob protocolo número 01 de 2024, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual, nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno, recebeu despacho favorável da Presidência. Ainda conforme a ordem do dia, procedeu-se à formação das comissões permanentes, onde que as lideranças das bancadas, representadas no Poder Legislativo, apresentaram os nomes dos vereadores e vereadoras para a composição das mesmas, as quais ficaram assim dispostas. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, vereadores Ademir Jablonski, pela bancada do Partido Progressista, e Daltro Luiz Bastos, pela bancada do Partido Democrático Trabalhista, assim como a vereadora Claudete Cotts, pela bancada do Partido Social Liberal. E Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, pela bancada do Podemos, assim como os vereadores Marcelo Hentz, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, e Claudemar Justen, pela bancada do Partido Social Liberal. Fim do processo de composição das comissões permanentes, o senhor presidente comunicou que as mesmas ficaram constituídas conforme acima descrito. Esgotada a pauta, às 19 horas e 24 minutos, o presidente da Câmara, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos os vereadores e vereadoras, convocando-os para a primeira sessão plenária extraordinária a realizar-se às 11 horas do dia 18 de janeiro vindouro, assim como comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 22 de janeiro próximo. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 8 de janeiro de 2024. Vereador Marcelo Hentz, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Está em votação a ata da primeira sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo Hentz, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da segunda sessão ordinária, 22 de janeiro de 2024. Projetos de lei, Poder Executivo. Projeto de lei número 39, de 18 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar farmacêutica temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Projeto de lei número 40, de 21 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar médico ou médica veterinária temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Projeto de lei número 41, de 22 de dezembro de 2023, altera dispositivos da Lei Municipal número 3.100, de 2018, e dá outras providências. Requerimentos. Pedido de providências de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido Progressista. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 19 de janeiro de 2024, assina presidente. Solicito também ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas e o projeto de lei recebido. Correspondências recebidas. E-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do Orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de dezembro do ano de 2023, bem como a totalidade desses recursos no período de janeiro a dezembro de 2023 e ofícios de gabinete números 01, oriundos do gabinete da vereadora Claudete Cotts,
e vereadores Claudemar Justen e Rodrigo Renz, comunicando que os mesmos não pertencem mais ao Partido Social Liberal, pelo qual foram eleitos, em razão da fusão desse com o Partido Democratas. Fusão essa que resultou na formação de um novo partido, o União Brasil. Outros sim comunicam que, diante desses motivos, filiaram-se ao Partido União Brasil, passando a integrar agora a bancada do Partido União Brasil junto a esta casa. Ofício número 417 de 2023. Ao vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Excelentíssimo senhor, Prefeitura Municipal de Campina das Missões, ofício número 417 de 2023, em 21 de dezembro de 2023. Ao vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente responder ao ofício 94 de 2023, da Câmara Municipal de Vereadores, de 12 de dezembro de 2023. Sem mais, para o momento, externamos nossos votos de reconhecimento e estima. Anexo 1. Ofício 094/2023. Então, o anexo. Protocolo número 60/2023, realizar alteração de acesso à linha Amadeu Centro, São João, que se dá pela RS 307, acesso este compreendido em diagonal à entrada da Chácara Lúdio. A proposição é pertinente e verbalmente havia sido solicitado também pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Informamos que no ano de 2022, procuramos uma família para construir mediante diálogo a solução deste problema, mas não houve por parte desta empatia com a importância do assunto. Diante dos sucessivos acidentes registrados no lugar e que são históricos, decidimos realizar a obra por tratar-se de uma questão de respeito às vidas, às famílias. Ainda cabe salientar que antigamente o acesso era justamente no lugar onde será o futuro acesso após a obra concluída, em localização que permite a visualização de leste e de oeste. Portanto, de uma vez por todas, este problema será resolvido. Protocolo número 61 de 2023, em 7 de 12 de 2023. Medidas para a melhoria da mobilidade urbana, no que tange a abertura de ruas e realização de melhorias nas já existentes no bairro Esperança. As ruas do bairro Esperança recebem patrola com frequência e as enxurradas prejudicaram muito todas as estradas, inclusive estas. Mas, mesmo com uma demanda de trabalho enorme, as ruas deste bairro receberam serviços de máquinas, estando atualmente em boas condições de tráfego. Quanto à abertura de ruas, há a necessidade de trazer mais informações para que possamos compreender, pois uma promessa de acesso localizada após a Périos House e que era apenas uma promessa de muitos, foi realizada pela atual gestão há muito tempo. Pedimos mais informações quanto à abertura solicitada, quanto à localização, o que favorece o entendimento. Quanto à pavimentação, apesar de não estar explícito no pedido, sabemos da importância e da necessidade. Contudo, há um problema em comum entre o bairro Primavera e o bairro Esperança: o fato de ambos terem nascido de loteamentos irregulares. Todos sabemos que isso remonta a mais de 25 anos, ou seja, temos diante de nós uma situação de dezenas de famílias residindo sem matrícula dos seus terrenos e casas, e infelizmente um problema não resolvido por nenhuma das gestões desde a década de 90. Diante disso, solicitamos orçamento da consultoria do REURB, projeto de regularização fundiária urbana e rural. A consultoria do REURB é um trabalho técnico em que a empresa contratada entrega o trabalho pronto, simplesmente para fazer a etapa final, que são as matrículas. A adoção desta solução iria permitir no futuro cada família a ter sua matrícula e, quem sabe, poder acessar programas como Minha Casa Minha Vida, entre outros benefícios. Temos estas concepções que o REURB é mais urgente que a própria pavimentação, pois gera oportunidades. Ainda quanto à Esperança, comunicamos sobre o interesse da administração em colocar ali também uma academia ao ar livre,
mas, para isso, precisamos de uma cessão de uso de terreno de algum dos proprietários. Protocolo número 62 de 2023, em 7 de 12 de 2023. Medidas quanto ao abandono que se encontra o antigo prédio da creche municipal Estrelinha da Manhã, ao lado do Centro dos Idosos, no que diz respeito à limpeza do local, remoção de entulhos, lixos depositados neste local, conserto do telhado danificado. Realmente o estado do lugar é péssimo e estamos desde 2021 tratando com a Superintendência do Patrimônio da União a doação deste imóvel, pois absurdamente ele pertence ao governo federal. Apesar do terreno ter sido doado a este, e uma das cláusulas desta cessão de uso era a exclusividade para a educação, todos sabemos que a creche saiu daquele ambiente antes da nossa gestão e o lugar caiu em desuso. Mas no dia de hoje, na primeira semana de janeiro, o telhado foi consertado. Houve danos em virtude do temporal, e os demais serviços de faxina também estão ocorrendo. Quanto aos resíduos eletrônicos, irão ter destinação final adequada. Iremos executar um mutirão naquele espaço para melhorar as condições deste ambiente, interna e externamente. Inicialmente, havíamos solicitado a doação do imóvel para fins de comercialização ou utilização como setor de obras. Contudo, ambos os pedidos foram negados, devido ao fato da legislação não permitir. Aí solicitamos a doação para utilização como CRAS, porque as intervenções maiores somente são possíveis com a doação do imóvel. Esperamos nos próximos 3 meses ter um desfecho desta situação, porque a construção é forte e merece ser cuidada. Encaminhamos em anexo o ofício de 19 de junho de 2023 da Superintendência do Patrimônio da União sobre o assunto. Quanto aos demais materiais, como canos e outros, o setor de obras irá para licitação neste mês em janeiro. E o projeto contempla a construção de um galpão para a guarda de equipamentos e almoxerifado, trazendo a solução a estes problemas. Campina das Missões, em 21 de dezembro de 2023, assinado pelo prefeito municipal. Ofício número 01 de 2024, ao vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente responder ao ofício número 97 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores, de 29 de dezembro de 2023. Sem mais, para o momento, externamos nossos votos de reconhecimento e estima. Assina prefeito municipal. Ofício 97 de 2023. Protocolo número 64, em 26 de 12 de 2023. Faixa de segurança nas imediações da rótula situada perto da ANE Floricultura. A Secretaria de Obras foi informada sobre o assunto e o profissional responsável ficou de informar o vereador Marcelo sobre o dia da execução para indicar o exato local desta nova faixa de segurança. Campina das Missões, 2 de janeiro de 2024, assinado pelo prefeito municipal. Ofício número 02 de 2024, ao vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente responder ao ofício número 97 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores, de 29 de dezembro de 2023. Sem mais, para o momento, externamos nossos votos de reconhecimento e estima. Assinado prefeito municipal. Protocolo número 65 de 2023, de 26 de dezembro de 2023. Reinstalação do monumento no cinquentenário na Praça da Matriz. O município falhou nesta questão. O monumento em questão deveria ter sido retirado do atual lugar há mais tempo. Tempo passa rápido demais. São muitas as atividades e, às vezes, alguns casos passam despercebidos. Contudo, apesar desse lapso de tempo, caminhão MUC foi contratado para realizar o serviço. O certo é que o monumento irá ser tratado com respeito, como é comum em nossa conduta. As obras de gestões passadas estão sendo bem cuidadas e melhoradas. Caso do monumento alemão, que passou por pintura de recomposição e ampliação de espaço útil. Caso de monumento russo, que também recebeu melhorias. Caso da Praça São Vladimir, que passou por grande transformação e assim por diante. No caso, em tela, consideramos que o espaço ideal será a nova Câmara de Vereadores. O projeto ficou lindo e deverá ser executado em 2025, porque o monumento representa a união do Poder Executivo e Poder Legislativo.
Lá estão mencionadas em cada placa os respectivos executivos e legislativos de cada gestão, assim como está a comissão emancipacionista. Em muitos municípios, projetos são reprovados e o executivo não consegue caminhar e trazer avanços à comunidade por causa da rigidez partidária. Claro que a legislação atual permite ao ente executivo avançar em muitas situações sem interferência do legislativo, mas a harmonia, o respeito entre os poderes em Campina das Missões precisa e deve ser exaltado. Diante disso, e considerando que a nova Câmara de Vereadores irá se tornar um espaço de visitação pela sua beleza, optamos por este ser o espaço ideal para a colocação deste monumento, com correções necessárias, como a do citado vereador Arno Boto. Ainda como a execução irá ocorrer em 2025, pretendemos colocar temporariamente o monumento no saguão da Prefeitura, hipótese que será dialogada com o serviço de transporte. Temos plena ciência de que foi gerada uma pequena polêmica pelo assunto, mas pelo esquecimento da gestão, mas há outros problemas envolvendo esta obra e que foram muito questionados pela sociedade. Por exemplo, a história continuou após a celebração dos 50 anos do município. Aliás, já se passaram 10 anos. Celebramos em 2023 as bodas de diamante. O que vale mais, o diamante ou o ouro? Talvez historicamente os dois tenham o mesmo valor. Contudo, certo é que um monumento com espaço físico limitado não teria condições de abrigar os nomes do septagenário do município ou da comemoração dos 70 anos. Pessoalmente, fui verificar e com muito esforço há espaço para o período de 2014 a 2023, porque as demais faces estão ocupadas. Outro ponto de reflexão questionado por muitos cidadãos é o fato das famílias pioneiras não terem sido lembradas neste monumento. Aqueles que nos idos anos de 1909, 1910 e demais anos vieram com um instrumento rudimentares abrir matas virgens e iniciar a construção de Campina das Missões, além das centenas, talvez milhares de pessoas que, mesmo não tendo sido agentes políticos, contribuíram de forma voluntária como presidentes da paróquia, Centro de Tradições Gaúchas e tantas entidades existentes em nosso município, alicerçando da forma sólida e a Campina que hoje temos. Sob esse ponto de vista, o monumento, sob o entendimento de muitos, foi uma ideia mal pensada, considerando que no saguão da Prefeitura há a Galeria dos Prefeitos e na Câmara de Vereadores há a Galeria das Legislaturas. Não seria este um momento solene de lembrar a muitos que nunca foram lembrados e que, pela sua história de contribuição, deveriam ter seus nomes registrados com mais ênfase na história? Sabemos da importância das lideranças políticas, mas não podemos desmerecer os demais. Agradar gregos ou troianos? Ou buscar a solução mais coerente possível, como a proposta acima. Na inauguração da Praça da Matriz, convidamos uma criança para cortar as fitas, visando ensiná-la com esta a todas as crianças e adolescentes a amar a terra onde nasceu. A inauguração da Rua Coberta será com pessoas idosas cortando a fita inaugural. Um caminho para expressar a gratidão aos heróis anônimos da nossa terra. Campina das Missões, 2 de janeiro de 2024, assinado pelo prefeito municipal. Projeto de Lei número 07, de 16 de janeiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar técnico em enfermagem, PSF, temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Carlos Justin, prefeito municipal de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 2 ou 2 técnicas de enfermagem, PSF, padrão 7, classe A, 40 horas semanais para o quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal da Saúde, com as atribuições e vencimentos previstos em lei. Parágrafo 1º. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada até uma vez por igual período. Parágrafo 2º. A contratação se dará mediante a realização de processo seletivo simplificado.
Artigo 2º. A contratação temporária de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração e direitos previstos nos artigos 234 da Lei Municipal número 991 de 90 e Lei Municipal número 3.145 de 2019. Artigo 3º. O contrato será inscrito no Regime Geral de Previdência Social e INSS. As despesas decorrentes da lei correrão da conta da unidade orçamentária, contratação por tempo de serviço, obrigações patronais e auxílio alimentação. Manter atendimentos ambulatoriais e domiciliares da saúde da família, ISF, do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor, artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado pelo Prefeito Municipal Carlos Justo. Quero cumprimentar o Geraldo. Aliás, projeto este, número 7, vai ser baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Aproveito para cumprimentar o Geraldo, a esposa, ex-vereador e também presidente desta casa, hoje empresário, bem-sucedido. Obrigado pela presença. E as demais pessoas que nos assistem são convidados também para assistir presencialmente às nossas sessões. Será uma alegria receber sempre a cada um e cada um. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Com a palavra. Palavra a vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, também demais colegas vereadores, vereadora Roslaine, também o senhor Geraldo da Silva e sua esposa Nelly, também quem nos assiste pelo Facebook e os funcionários da casa. Então, a respeito das correspondências, eu quero também agradecer o Executivo e a Secretaria de Obras que iniciaram, que me atenderam em 2 proposições, tanto ali na abertura da nova entrada na Amadeu Centro e também iniciaram as obras da ponte da Amadeu Sul. Também queria pedir, se o secretário de Obras está nos acompanhando, que, se puder, o quanto antes, recuperar a estrada da linha Amadeu Sul, em virtude do grande trânsito de veículos e caminhões nesse lugar. Muito obrigada. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Colega Claudete, os funcionários da casa, o Geraldo da Silva, a Nelly, os que estão assistindo a sessão pelo Facebook. Eu queria falar um pouquinho sobre a manifestação do prefeito sobre o monumento. É polêmico? Eu acho que é polêmico, sim, porque, na realidade, esse monumento não foi criado para, como o prefeito mencionou, vai faltar espaço para colocar todos os demais, porque até ali foram... Esse monumento foi em homenagem ao 50º do município. Se algumas pessoas ficaram de fora, como, por exemplo, que trabalharam pelo município, ok, um dia, de repente, a gente faz alguma coisa em relação a isso, mas o lugar do monumento, em homenagem ao 50º do município, é na praça. Porque eu diria assim, não sei se de repente isso não criaria algum dissabor. Que tal se eu dissesse que o futuro prefeito resolve derrubar a casa do Papai Noel? Pode isso? Não, não pode. É um patrimônio público. E de repente pegar os entulhos e jogar nos fundos do posto de saúde? Não pode. Era isso, presidente. A palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar. Abro espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e das vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Ademir. Cumprimento especial, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, também Geraldo e sua esposa que estão assistindo a sessão, e o pessoal que assiste pelo Facebook. Queria só deixar umas palavras
sobre o passamento do ex-prefeito Arlindo, muito bem conhecido, ex-prefeito, muito colaborou com o município, tantos anos, muitos lugares que tu chega, várias placas com o nome dele, né? Uma perda em tanto. Muitos talvez podem dizer que não foi tanto assim o que ele fez, mas fez. Cada um que fez um pouco pelo município fez alguma coisa. Todos. Então, deixar um sentimento de pesar a todos, amigos, conhecidos, familiares, né, pela passagem, e que descanse em paz. Também quero fazer mais um comentário sobre uma menina lá da Vila Teresa, que hoje está lá em Rio de Janeiro, na Seleção Brasileira Sub-17. Pietra Reixa, filha do Diego, que é um orgulho para a Vila Teresa, para os pais, né, familiares, também para o município, para ter, em pouco tempo, estar na Seleção Brasileira. Então, se empenhou para isso. E hoje em dia tudo é assim. Quem quer alguma coisa tem que se empenhar, tem que ter vontade para conseguir chegar lá. E parabéns a ela, aos pais que incentivaram, a família toda vai e chega onde quiser. Assim tem que ser. Então, parabéns a ela, também aos familiares e também para o município, né, que tem um representante na Seleção Brasileira de Futebol de Campo Sub-17. Seria isso, presidente. Palavra continua à disposição, os Com a vereadores. palavra, vereador presidente. Com a palavra, vereador Daltro. Cumprimentar ao Geraldo, a Anneli, aos colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem através do Facebook. E também endossar as palavras do colega Ademir, externar nossos sentimentos de solidariedade aos familiares, aos amigos do ex-prefeito Arlindo. E eu digo para vocês, poderia vir aqui fazer um discurso com demagogia, melancólico, enfim. Mas não, para mim o prefeito Arlindo foi um prefeito como todos os ex-prefeitos de Campina foram. Desde o Miguelão até o Carlos. Fez o que pôde, deixou marcas, deixou obras registradas, deixou a sua marca em Campina das Missões, assim como os demais, todos os prefeitos. E eu costumo respeitar a história de todos. Campinas não foi construído em 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Nós temos 60 anos de história. Por isso, nós temos que valorizar a todas as gestões, todos os prefeitos. Então, mas fica registrado uma perda muito grande. A gente tinha um vínculo muito estreito também com o professor Arlindo, né? E a gente sabe do carinho que ele tinha pelo povo campinense e pelo serviço que ele prestou quando estava na ativa, quando era prefeito de Campina das Missões. Então, fica registrado aqui nossos sentimentos de solidariedade. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa. Também cumprimentar o ex-vereador, seu Geraldo, a Anneli também, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Também já colaborando, endossando as palavras dos vereadores, colegas, o Ademir e o Daltro. Externar os sentimentos, pesar aos familiares do ex-prefeito Arlindo. Então, eu pessoalmente não tive a oportunidade de conhecer ele como prefeito, era muito pequeno ainda, mas a gente sabe que ele deu o seu melhor para contribuir para a comunidade de Campina das Missões, assim como todos os legisladores e os prefeitos que passaram nesse município fizeram o seu máximo para contribuir para a comunidade. Também parabenizar a atleta Pietra. Faz pouco tempo que ela saiu de Campina, que foi para o Inter. Em questão de 1 ano, um pouquinho mais, já ser convocada para a seleção brasileira sub-17. Feminina, se não me engano, ela tem 15 ou 16 anos, já está sendo convocada para uma seleção acima da categoria dela. Então, parabenizá-la pelo esforço
a dedicação. Desde pequena, acho que quem acompanhava os campeonatos, via que ela se destacava sempre nos nossos campeonatos municipais. Então, parabenizar a todos os envolvidos. A gente sabe que teve outros influenciadores por fora também. Vamos citar um, que é o Luciano Machado. Ele influenciou bastante e ainda continua influenciando essa gurizada jovem a seguir no esporte. Esporte é vida, esporte é saúde. Então, parabenizar a todos eles e a família da atleta. E sabe que é difícil, porque para manter uma atleta num clube não é bem assim. E de início, eles precisam arcar com as despesas. Então, a gente poderia estudar futuramente uma possibilidade de um incentivo a esses jovens, a esses que pretendem ter um futuro brilhante aí na carreira esportiva. Não que a gente não possa estudar uma possibilidade de incentivo ali que provavelmente ajudaria, sim, a família, o próprio atleta, porque leva o nome do município de Campina das Missões para o estado, para o país, ou até fora do país. Temos exemplo ali da cidade de Roque Gonzalez, Andressinha, que foi para a seleção também, passou vários países jogando futebol, hoje leva o nome de Roque Gonzalez onde ela passa também. Então, poderia ser estudada essa possibilidade e parabenizar pelo esforço, pela dedicação e estar hoje onde é que ela está e desejar uma boa sorte para ela na carreira dela. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Quero também manifestar a Pietra, que continue com foco e dedicação, aquilo que os colegas disseram, dedicação e foco, e certamente terá uma carreira brilhante, com postura elegante e com os resultados que certamente ainda virão. Mas quero também falar sobre o professor, diretor e prefeito, ex-prefeito Arlindo José Ruxtig. Ele, quando veio para o nosso município, ele se instalou na linha Paca Norte, deu aulas na Escola Andrei Maruziaco, hoje Escola Imigrantes, foi diretor da escola e muito protagonista em termos de comunidade, atuante, dedicado. Me lembro do protagonismo na construção do primeiro CTG de Campina das Missões, CTG 20 de setembro, hoje onde estão as instalações da Comercial Pirini, e que se dedicou e organizou, e aquele centro CTG pertencia ao CPM na época, depois é que se desmembrou. Então, muita dedicação, certamente, para que isso realmente pudesse acontecer. Depois trilhou a carreira como prefeito por 3 gestões, fez muita coisa boa, e nós, pela Câmara de Vereadores, tomamos a liberdade, colegas, de enviar a ele as nossas congratulações, a família enlutada. Enviamos também uma coroa com flores e também colocamos no nosso Facebook, no site, aliás, da Câmara, algo sobre o ex-prefeito Arlindo Ruxtig. Como disse o vereador Ademir, que descanse em paz, e que possamos sublinhar tantas coisas boas que fez. É claro que teve percalços, assim como cada um de nós, enquanto ser humano, tem. Passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 39 de 2023. Tem um acordo, pede para o Marcelo ler o acordo. Não está aqui. Ele leu o acordo. Tem um acordo em relação a esse projeto, peço ao secretário a leitura do mesmo. Câmara de Vereadores Campina das Missões, acordo de lideranças. Em conformidade com o disposto no artigo 95 do Regimento Interno da Câmara, os líderes da bancada com assento nesta casa acordam que o projeto de lei número 07 de 2024, oriundo do Poder Executivo Municipal, seja incluso para discussão e votação na ordem do dia da segunda sessão ordinária do dia 22 de janeiro de 2024. Campina das Missões, 22 de janeiro de 2024, assina os líderes das bancadas.
Suspendo a sessão pelo tempo que for necessário para a comissão apreciar e emitir parecer.
Declaro reaberto os trabalhos da sessão, iniciando pela discussão do projeto de lei número 07. Solicito a leitura do parecer da comissão. Câmara de Vereadores de Campina das Missões. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 11 de 22 de janeiro de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 07 de 16 de janeiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar técnica de enfermagem temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando a matéria em evidência, trata de buscar autorização legislativa para que o município promova a contratação emergencial e temporária para atender excepcional interesse público de 2 ou 2 técnicas de enfermagem, PSF, com lotação junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde há necessidade de reposição de técnicos em enfermagem, que estão em contrato temporário com vigência até fevereiro de 2024. Considerando que as contratações em pauta terão vigência pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Assim como que, para efetivar as contratações, será feito o processo seletivo simplificado. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 22 de janeiro de 2024, assinado pelos membros da Comissão de Constituição. Está em discussão o projeto de lei número 07, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Em votação o projeto de lei número 07. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 39 de 2023. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 01 de 15 de janeiro de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 39 de 18 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar farmacêutico ou farmacêutica temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que através da presente matéria o Executivo Municipal busca autorização para proceder à contratação emergencial pelo prazo de até 5 meses com vistas a atender excepcional interesse público de um ou uma farmacêutico ou farmacêutica com remuneração correspondente ao padrão 8, classe A, e com as atribuições previstas em lei. Considerando que, em observância à exposição de motivos que acompanha esta matéria, argumenta-se que existe a necessidade de pontual contratação temporária, em razão de que a servidora do quadro efetivo ocupante do mesmo entrará em licença maternidade. E, considerando que é obrigatória a presença deste profissional junto à unidade básica de saúde para seja possível a dispensação de medicamentos. De modo, o presente método de contratação forma mais ágil e legal de suprir a lacuna observada, o qual se dará mediante processo seletivo simplificado, razões pelas quais esta comissão de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal, em 15 de janeiro de 2024, bem assinada pelos membros da Comissão de Constituição. Está em discussão o projeto de lei número 39, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Em votação o projeto de lei número 39. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 40 de 2023. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 02 de 15 de janeiro de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 40 de 21 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar médica veterinário, temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que através da presente matéria o Executivo Municipal busca autorização para proceder à contratação emergencial pelo prazo de até 6 meses, com vistas a atender excepcional interesse público de um médico ou uma médica veterinária com remuneração correspondente ao padrão 8, classe A, e com as atribuições previstas em lei. Considerando que, em observância à exposição de motivos que acompanha esta matéria, argumenta-se que há necessidade da pontual contratação com vistas a fortalecer a equipe para melhor atender o serviço de inspeção municipal. Sim,
e a manutenção do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, SUSAF. Considerando que a presente demanda justifica-se também em razão das novas demandas dos agricultores e a necessidade de ampliar as orientações técnicas e clínicas nas propriedades rurais. Sendo que o presente método de contratação é a forma mais ágil e legal de suprir a lacuna observada, o qual se dará mediante processo seletivo simplificado. Razões pelas quais esta comissão de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 15 de janeiro de 2024, assinado pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 40, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Em votação o projeto de lei número 40. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura do parecer do projeto de lei número 41, de 2023. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 03, de 15 de janeiro de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 41, de 22 de dezembro de 2023, altera dispositivos da Lei Municipal número 3.100, de 2018, e dá outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que através da presente matéria, o Executivo Municipal busca autorização para alterar a redação dos artigos 3º e 4º da Lei Municipal número 3.100, de 2018, que autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar contrato com o Estado do Rio Grande do Sul com a interveniência do Instituto de Previdência Estadual, visando a prestação de serviços de assistência à saúde, no tocante à parcela do recolhimento sobre os vencimentos dos servidores segurados, que hoje vige no percentual de 15,75%. A mesma será majorada para 27,81%, ou seja, haverá um acréscimo de 12,06%. Considerando que, ainda dentre as alterações propostas, no que atine ao produto da arrecadação das contribuições dos servidores que adquirem ao contrato do Plano de Assistência à Saúde, inclusive aposentados e pensionistas, que hoje está fixado na razão de 10,55% sobre a remuneração e ou proventos e quaisquer outras vantagens percebidas. O mesmo será elevado para o percentual de 16,67%, acréscimo de 6,12%, bem como a respeito do produto de arrecadação das contribuições do município, administração centralizada, autarquias e fundações públicas, o qual hoje vige na razão de 5,2%, sobre o valor da folha de pagamento dos servidores. O mesmo será majorado para o percentual de 11,14%, acréscimo de 5,94 pontos percentuais. Considerando que, ao ser observada a justificativa que acompanha a matéria em tela, há o argumento de que se fazem necessários ajustes à luz dos dispositivos contratuais firmados, que determinam a realização da verificação anual do equilíbrio financeiro atuarial dos contratos, não permitindo que causem prejuízos financeiros, exigindo readequação da contrapartida do município. Desta feita, observados os dados apresentados pelo IP Rio Grande do Sul, verificou-se que significativo déficit em nossa relação contratual, gerando uma correção da alíquota de 19,71% em 2023, para uma alíquota de 27,81% no ano de 2024, que permite manter o equilíbrio do contrato, sob pena de rescisão contratual. Justifica-se ainda que houve diálogo com o Sindicato dos Servidores Municipais, que manifestou o interesse dos servidores em manter o contrato, bem como foi ajustada a participação das partes, com uma redução na participação dos servidores de 66,6% para 60% da alíquota contratada com o IPRS, com a administração municipal acolhendo solicitação formalizada pelo sindicato e, considerando que a medida se torna necessária para possibilitar a manutenção da prestação dos serviços de assistência médica, hospitalar e laboratorial aos servidores públicos municipais de Campina das Missões. Razões pelas quais esta comissão de parecer favorável à apreciação da matéria,
encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de Atos de Campina das Missões, da Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 15 de janeiro de 2024. Vem assinado pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 41, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Quero apenas manifestar, talvez buscando esclarecimento, essa questão do IP é uma questão que se prolonga e tem muita discussão, tem muitos objetivos explícitos e implícitos, mas o que se impõe à realidade municipal é aceitar ou não, né? Se nós não aceitarmos, o contrato está desfeito. E aí eu sei que houve discussão com o sindicato municipal, houve um acordo e isso é muito bom. Vejam bem, em termos de esclarecimento aos nossos munícipes que nos assistem e que ainda nos assistirão, são 27,81% que vai ser recolhido da folha de cada um para o IP. Desses 27,81%, se a gente fizer o cálculo aqui, são 60% do custo para o trabalhador, para o servidor, que dá 16,67%. Ou seja, do salário vai ser passado 16,67% para o IP. E a prefeitura também aumenta a sua contribuição, passa para 11,14%, que equivale a 40% da contribuição ao nosso Instituto de Previdência Estadual, que é muito bom, funciona bem, teve problemas de administração, mas que não se vislumbra outra saída a não ser deixar o nosso servidor amparado, agora com um custo maior. É isso então. Em votação o projeto de lei número 41. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura dos requerimentos constantes na ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do pedido de providências apresentado. Vereador Douglas Gabriel Pitt, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido Progressista, PP, requer nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa, e depois de ouvido ao plenário, o envio desse pedido de providências ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando a mesmo que adotem medidas urgentes para o conserto do caminhão-tanque do município, deixando mesmo novamente em condições de prestar serviços essenciais e importantes para a comunidade. Campina das Missões, 17 de janeiro de 2024. Vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt. Justificativa. Senhor presidente, nobres e diz: o presente pedido de providências que apresentamos para a consideração do plenário busca atender uma necessidade pública, pois esse é o único caminhão-tanque que o município possui e encontra-se parado por problemas mecânicos. Em atenção ao artigo 114 do Regimento Interno, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal o conserto urgente desse caminhão-tanque, uma vez que o mesmo é de fundamental importância para os diversos serviços que hoje não estão sendo ofertados à comunidade por o mesmo encontrar-se danificado. Esse caminhão era usado para diversas ações, como, por exemplo, o transporte de água para animais, quando ocorria falta por diversos motivos, como era uma ferramenta importante para auxiliar em incêndios, uma vez que o Corpo de Bombeiros mais próximo de Campina das Missões fica no município de Santa Rosa, que em muitos sinistros, por mais que possa haver agilidade dos mesmos, não chegam ao tempo hábil para combater o incêndio e evitar grandes estragos. Assim, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do nobre plenário. Está em discussão o pedido. Com a palavra os vereadores e as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Cumprimentar, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, também as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook da Câmara. Cumprimentar de um modo especial ex-vereador Geraldo da Silva, sua esposa Nelly, que estão no plenário nos assistindo hoje. Pedido de providências esses que apresentei me traz um pouco de preocupação. Após, no início do ano, já a gente participou
um sinistro na Vila Kennedy, onde queimou totalmente uma residência, e fui chamado para auxiliar lá. E o município hoje, então, está com o caminhão-tanque em manutenção. A gente sabe, esse caminhão passou por 2 severas estiagens, caminhão com mais de 30 anos de uso, e aguentou o repuxo em 2 estiagens, e afinal de contas deu problema no motor, e a gente sabe que está complicado para conseguir peça, não se consegue mais peça para esse tipo de motor. E o que a gente vem então pedindo para que seja, então, até vou pedir depois uma emenda nessa proposição, que eu acabei esquecendo de colocar. Esse caminhão é muito importante, né? Foi importante em 2 estiagens, para o transporte de água para os animais, para os agricultores, falta de água. E só que me traz uma preocupação em caso de incêndio, né? Que, por exemplo, aqui na cidade ou ao redores, sendo que o Corpo de Bombeiros mais perto se encontra em Santa Rosa. Apesar de eles logo atenderem o pedido e se deslocarem, leva um certo tempo. Enquanto isso, acho que o caminhão, tendo um caminhão de qualidade, o município podia auxiliar nessa questão, então, de incêndios e tentando amenizar, então, essas situações. Eu quero pedir uma emenda nesse pedido, um adendo, um adendo nesse pedido de providências, que caso contrário não dê, então, para o motor esse não dê conserto, que seja planejado para, então, a possível compra de um caminhão novo, caminhão-tanque novo, que é de suma importância, ou que seja, então, comprado um motor. Hoje a gente consegue um motor completo, novo, e põe um motor novo e com certeza o caminhão em si é um caminhão forte, por ter essa idade que ele tem, é um caminhão muito forte. Então, eu peço esse adendo e peço aos demais colegas para que a gente aprove esse pedido de providência. Seria isso, senhor presidente. Em votação, inicialmente, desculpa, vereador. A palavra, presidente. Vereador Daltro. Inicialmente quero parabenizar ao colega vereador Douglas por esse pedido. Isso é um pedido feito ao vereador Douglas e eu tenho certeza muitos colegas, inclusive a mim. Isso é quase inadmissível, esse caminhão está parado. Hoje estamos num período fértil onde não falta chuva, mas já tivemos que, em situações de emergência, pedir caminhão de Salvador das Missões, que tem um exemplo, o caminhão pipa, lá de Salvador das Missões, que ajuda e ajuda muito. E esses dias, há poucos dias atrás, tivemos um incêndio. Talvez não resolveria o problema, acho que não, mas quem sabe um incêndio de uma escala menor, ele pode ser útil, né? Então, é uma ferramenta necessária para o nosso município, né? E que esteja sempre abastecido, é claro, com certeza. Então, em virtude da importância deste pedido de providências, em nome da bancada do PDT, eu peço o endosso deste pedido. Endosso concedido. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, Geralda Silva, sua esposa, Anili, agradecido pela presença de vocês, colaboradores da casa, todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, e em especial a minha mãe, Leucádia, que é uma espectadora assídua
das sessões da Câmara de Vereadores aqui de Campinas Missões. Um grande abraço para minha mãe, Leocádia Houston. Vereador Douglas, falávamos ontem a respeito aí na saída de Campinas Missões, onde teve um acidente com o tombamento de um caminhão. Inclusive, quero aqui, né, deixar meus parabéns para a comunidade campinense. Como é de conhecimento de muitos, ontem tombou um caminhão com um vidro que iria para reciclagem. E o que chamou a atenção ontem foi o trabalho coletivo da comunidade. É algo assim, realmente, assim, de se ficar emocionado. Brincando, pelo menos umas 40, 50 pessoas estavam lá com enxadas, com pá, com rastel, enfim, tinha tantos equipamentos lá de uso manual que as pessoas usaram para fazer a remoção de mais de 42 toneladas de vidro. Entre um tempo ali de chegada do pessoal e o recolhimento de todo esse material, passou um pouco mais de 2 horas. Algo impressionante. Mas chamou principalmente a atenção o trabalho coletivo da comunidade. A comunidade realmente está de parabéns. E falávamos também, Douglas, a respeito disso aí, sobre um caminhão, mas aí com uma bomba de alta pressão, que é diferente da pressão, aliás, a bomba que nós temos hoje no caminhão. Até comentei com o pessoal, eu na minha jornada aí de cursos que eu passei, né, ministrei tranquilamente capacitação para mais de 2.000 pessoas no que diz respeito à brigadista de incêndio. E eu até sugeri para o pessoal que seria uma medida bastante importante, uma parceria público-privada para a formação de um grupo de bombeiros voluntários. Incluiria o quê? Desde a questão do sinistro para um eventual combate ao incêndio, inclusive também medidas preventivas, fazer com que a informação chegue na comunidade, né, para que nós possamos principalmente evitar as situações, mas também ter uma equipe de pronto atendimento. Ter o equipamento por si só, colega Douglas, é importante, mas não é o suficiente, precisamos também de pessoas capacitadas. Vamos pegar algumas situações aí, a própria questão, digamos que digamos que o atendimento de vítimas. Pegamos aí exemplo de Santo Cristo, Cerro Largo e tantas outras cidades que já possuem corpo de bombeiros voluntários, que possuem essa equipe de pronto atendimento e que é algo que, com toda certeza, poderia ser estudado. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao pessoal que nos assiste, ao Geraldo, dona Nelly também. Essa questão do Douglas me chamou um pouco a atenção. Se tivesse em seca, esse caminhão ia estar assim? Isso dá uma maneira quando está uma situação mais crítica, ia ter já sido feito ou não, mas são situações que às vezes ficam, não digo que ficam de lado, mas só que tem às vezes prioridades, né? Então, isso é uma situação que deveria talvez ter um pouco mais de agilidade, vamos dizer, de resolver, então. Mas é interessante a parte de termos, o colega Adalto comentou, como Salvador tem um caminhão que é realmente, esse é exemplar, esse aí faz uma diferença e tanto. Tanto que como nós vereadores também já tentei buscar alguma coisa parecida, tanto do governo do estado como do governo federal, mas como todos sabem, sempre é uma coisa mais difícil, mas todo mundo, certamente cada um já tentou essa parte também, mas é um pouco complicado, mas é interessante o município estudar, porque esse caminhão já está, vamos dizer, judiado há 2 anos atrás, então também é uma situação que tentar trabalhar para, quem sabe, realmente um caminhão novo, um tanque com uma vazão melhor também, e para que isso se possa ajudar, certamente. Então peço o endosso em nome do partido. Endosso concedido. Palavra continua à disposição dos colegas. Palavra, senhor presidente. Palavra do vereador Ademir. Primeiramente, quero endossar a palavra dos colegas, já falaram bem, e pela importância da matéria, peço endosso no nome do partido. Endosso concedido. Palavra continua à disposição. Palavra. Com a palavra, vereador Rosleire. O partido Podemos pede endosso do pedido. Endosso concedido. Obrigado.
Palavra continua à disposição dos colegas. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Presidente, colegas vereadores e vereadoras, primeiramente parabenizar o vereador Douglas por essa importante matéria. Com certeza ele está a par da situação, porque muitas vezes também já trabalhou com o mesmo caminhão, né, e sabe da importância do objetivo de o mesmo estar funcionando. Aí cabe uma analogia à questão do monumento, que a gente estava discutindo há uns dias atrás, também por questões de, quem sabe, de esquecimento ou coisas assim. O caminhão, que nem o vereador Rodrigo falou, na época de hoje não tem mais tanta utilidade como já tinha, e muita utilidade, atendeu muita gente. Eu me lembro do caminhão, o servidor Marino e a maioria das vezes o João estava junto, eles correram diuturnamente, dá para dizer, na época de seca, para abastecer as pessoas que tinham seus animais com necessidade de falta de água. Inclusive tem outro caminhão que é para água potável, eu acho que esse está sempre abastecido, mas espero que esteja sempre abastecido se precisar usar. E com certeza essas precauções quanto a incidentes e sinistros e possíveis incêndios, é de suma importância a gente ter sempre o caminhão e principalmente abastecido. Então, parabenizar o vereador Douglas pela proposição. Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas. Como houve um pedido de adendo pelo próprio autor do pedido de providências, coloco em votação inicialmente o adendo. Aprovado por 8 votos. Em votação o pedido de providências. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado também por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar. Solicito a sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que a presente subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Maria Lidvina Kaufmann Mendes e Marino Pozovec, ocorridos respectivamente nos dias 6 e 11 de janeiro de 2024, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que a cada cidadão que aqui viveu teve a sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nesses termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Campina das Missões, 19 de janeiro de 2024, assinado por todos os vereadores. Como a moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, informamos que no mês de fevereiro acontece o recesso da Câmara, mas o atendimento junto à Secretaria do Legislativo continua normalmente durante o recesso. Sendo que, conforme estabelece o artigo 65 do Regimento Interno, fica automaticamente composta a Comissão Representativa da Câmara para atuar no mês de fevereiro, mês do recesso, a qual será integrada pelo presidente da Câmara e pelos líderes de bancada com representatividade nesta casa. Convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de março de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.